Bom, eu tinha dois objetivos principais: fazer a contação de história dos Três Porquinhos e pedir para que as crianças fizessem um reconto dessa história do jeitinho como eles conseguissem. Só que antes de eu executar esses dois objetivos, eu pensei nas habilidades necessárias que as crianças poderiam estar desenvolvendo ou que as crianças precisariam ter para poder chegar a esse objetivo que eu queria, tá? Então, antes de contar a história, eu apresentei todas as peças que compunham esse cenário: as casas, a árvore, os animais. Perguntei qual era o nome, perguntei se era igual, se era diferente, perguntei onde, em que lugar, né, que estavam essas casas, se era na cidade, se era numa floresta. O que é óbvio para você pode não ser óbvio para sua criança, tá? Eu tenho alunos que frequentaram a creche, tenho alunos que estão indo para a escola pela primeira vez. Pode ser que a família seja uma família que estimule bastante, que ofereça livros, que mostre vídeos, desenho e essa criança tenha muito conhecimento de mundo, muitas experiências ou não, tá? Independente disso, é legal sim trabalhar o significado das coisas, tá? Isso vai facilitar o quê? A interpretação da história antes de eu fazer a contação, entendeu? Então, trabalhe vocabulário. Informe o título da história para os seus alunos, envolva os seus alunos nessa história, né? Proporcione algum momento para que eles participem. Então, durante a história dos Três Porquinhos, tem a parte que fala que um deles era um roncador. E aí eu perguntei para as crianças: e aí, gente, como é que ronca? Como será que o porquinho roncou? E eles imitaram a maneira deles. Tem a parte que o lobo assopra, e aí eles fizeram, né, como o lobo assoprando, e assim por diante. Depois de eu fazer a contação de histórias, saímos pela escola, fazendo de conta que estávamos em uma floresta. E aí a gente foi cantando a música, né? Quem tem medo do lobo mau. Uma hora a gente cantava alto, outra hora a gente cantava baixo. Uma hora a gente ia pulando, outra hora balançando a cabeça. Então eu já peguei um gancho aí pro movimento. Eu também fiz uma parte de interpretação, fiz algumas perguntas para eles, para ver se eles conseguiram compreender a história, tá? Tudo isso é muito importante porque eu quero, em seguida, que essas crianças façam um reconto dessa história, né? Então, para que ela consiga fazer esse reconto, além, é claro, dela ter entendido qual é o começo, meio e fim, eu preciso que ela consiga nomear as coisas, né? Eu preciso que ela coloque emoção nessa história, eu preciso que ela tenha algumas habilidades, que são as preditoras, para que ela consiga executar esse objetivo que eu tenho com a atividade, tá? Claro, estimular a oralidade, conseguir construir uma frase e entre tantas outras. Então, gente, vocês percebem que uma única atividade pode oportunizar diversas aprendizagens? Né? Eu poderia chegar na sala de aula e só fazer a contação de histórias e depois chamar as crianças para o reconto. Mas isso seria focar apenas em um enunciado, né? Fictício no caso, né? Porque eu estou trabalhando no concreto, mas ainda assim eu estaria focada só no objetivo. Então é legal a gente pensar assim, o que mais dá para fazer com essa atividade? O que a minha criança precisa desenvolver para ela se tornar competente, para executar esse objetivo que eu quero atingir com ela?